que eu não costumo ficar nervosa quando Deus me dá uma missão de compartilhar aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Hoje eu não estou nervosa, mas eu estou tão emocionada que eu não sei se eu vou conseguir conciliar as minhas ideias. Eu estou muito emocionada mesmo. Eu acredito, irmãos, que se nós não tivéssemos uma ministração da Palavra de Deus hoje, nós não estaríamos saindo em falta, porque a vida dessas crianças já nos ensinaram tantas coisas, ontem e hoje, as apresentações, os louvores, os sorrisos, os gestos, a alegria contagiante, a empolgação, a disposição, já foi uma pregação para nós. Mas Deus ainda tem mais, Deus sempre tem mais. O nosso Deus, ele é ilimitado, o nosso Deus, ele é infinito, a palavra é infinita. Quanto mais a gente medita, mais o Senhor tem a nos ensinar. Nós temos estado desde ontem meditando sobre Efésios 6 e nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. Nós vamos reler o texto. Caso você tenha chegado atrasado, você vai saber do que nós estamos falando. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, por favor. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, no começo deste ano, no primeiro culto que nós fizemos com a participação especial das crianças, Deus nos deu um tema para aquele culto, Deus nos deu uma diretriz para as aulas que seriam ministradas ao longo deste ano, e junto já veio o tema do congresso. Glória a Deus. Então nós temos trabalhado, como eu disse ontem, com as crianças, procurando ensinar-lhes que a vida é uma guerra. A gente nasce e começa a guerrear. A gente nasce e começa uma luta. Alguns começam lá dentro mesmo, né? Antes mesmo de nascer já começa uma luta. E há muitos tipos de guerra. E na verdade, irmãos, eu me surpreendi quando há uns 2 meses atrás, eu creio, ou um mês atrás, eu enviei uma mensagem aos pais, comentando com eles que o tema dessa confraternização das crianças seria soldados do exército de Deus, e sugerindo aos pais das crianças que, se quisessem, se desejassem, pudessem estar vestindo seus filhos com roupas camufladas, com tons de verde, exército, essas coisas assim. E a maioria deixou para ir nessa semana, né? Eu também. Foi uma correria, né? Chegou quando eu montei a tenda, eu
atrás, né? Mas é espantoso, irmãos, como tem nas vitrines esse tipo de estampa. Como tá, as vitrines têm muitas camisetas, calças, blusas, jaquetas, legging, tem de tudo, chapéu, tênis, acessórios, tá cheio de estampas com motivos que lembram as roupas que os soldados usam para ir nas guerras. E eu comentando com uma das tias, e eu falei, nossa, por que será, né? Será que Deus é tão bom, facilitou? Deus é bom mesmo. Mas a verdade é que, irmãos, nós chegamos a uma conclusão meio triste. Eu falei, acho que é porque se fala tanto em guerra ultimamente, que entrou na moda. A roupa de soldado entrou na moda, talvez, né? Não é nada espantoso você ouvir no noticiário notícias que falam sobre guerra. Hoje em dia é comum você ouvir tal país está em guerra, tal região está em guerra. E guerra, irmãos, na verdade a guerra ela é uma disputa, um confronto que existe entre duas ou mais partes quando há um interesse em comum que não pode ser compartilhado por ambas as partes. Esta é uma guerra, ali institui-se uma guerra. Quando duas ou mais partes desejam algo que não pode ser compartilhado pelas duas partes, começa-se uma guerra. Mas não existem guerras apenas civis, militares, sociais. Não existe somente esse tipo de guerra. Existe guerra em todos os níveis da esfera humana, da nossa existência, se é que se pode dizer assim. Quantas vezes a gente não ouve por aí, meu casamento está em guerra, né? Ou estou em guerra na justiça, estou em guerra na escola, estou em guerra com a balança, estou em guerra aqui, estou em guerra ali, né? É muito comum nós ouvirmos falar de guerras. E nesse texto de Efésios, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele fala de uma guerra que não se luta soldados contra soldados. Ele fala de uma guerra que não se trava entre somente seres humanos. Ele fala de uma guerra espiritual, uma guerra na qual nós, que somos cristãos, estamos pelejando, guerreando, não contra soldados feitos de carne ou pessoas feitas de carne e sangue, mas o que a Bíblia chama, o nosso inimigo, é de potestades. Potestades faz alusão a uma coisa de grande poder. Nós não estamos guerreando com um ser pequeno. Nós não estamos guerreando com um inimigo flagelo. Nós estamos guerreando com potestades espirituais. Nós estamos guerreando contra um inimigo muito forte. E você sabe o que é o objeto em comum nessa guerra? Pelo que é que se disputa nessa batalha espiritual? O objeto de interesse nessa guerra é a minha e a sua alma. Os dois reinos que disputam essa alma é o reino de Deus e o reino das trevas. Esta é a batalha da qual Efésios nos fala. E as armas que se usa nessa peleja não são armas carnais, não são armas feitas por mãos humanas, mas são armas também espirituais. E nós temos visto que o inimigo ele vive a lutar. Tudo que o inimigo faz, irmão, contra mim, contra você, é porque ele deseja nos tirar, nos arrancar do reino de Deus e nos trazer para o seu time, para o reino das trevas. Ou então, se ele não nos arrancar, ele deseja arrancar do nosso coração o reino de Deus. Não há como ser um elemento neutro nessa guerra. Algumas pessoas dizem, não, eu sou, em se tratando de religião, como dizem, né? Eu sou neutro. Em se tratando de coisas espirituais, eu não tenho uma posição. É o que dizem os agnósticos ou os ateus, né? Os ateus às vezes não, eles não creem em Deus, mas creem no outro lado. Agora os agnósticos, eles não creem em nada, eles dizem, bom, não se pode provar nada nem do bem nem do mal, eu prefiro não crer em nada. Mas em se tratando de alma, não tem como você estar em cima do muro. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino das trevas. E o inimigo ele luta com todas as forças para tirar-nos do reino de Deus. E não pense que ele luta somente contra gente grande, não. Ele luta também contra
as crianças, tentando roubar-lhes a alma. E talvez você venha me dizer, mas criança é salva. Criança, até um certo ponto, é salva, sim. Tudo depende da consciência, né? O julgamento quem faz é Deus. Não existe uma idade para nós dizermos até 5 anos está garantido, até 6 anos está garantido. Tudo depende da consciência dessa criança. Se a consciência é de criança, a salvação é algo que pertence somente a Deus julgar, né, irmãos? Eu não quero aqui deixar dúvidas a ninguém quanto à salvação das crianças. O que eu quero é alertar para algo que o inimigo ele vem fazendo para que as crianças cresçam desejando estar no seu time. A infância, irmãos, é o período de maior importância na vida de um ser humano. A infância determina o caráter, a infância influencia em grande parte as escolhas e o modo de vida que essa pessoa terá na fase jovem e adulta. Por isso que o diabo ele começa desde cedo a entrar na vida das crianças, tentando modificar a sua mente, tentando arrancar as sementes que nós plantamos, tentando destruir o amor ao reino de Deus e fazendo com que, ao eles terem liberdade de escolha, eles escolham as coisas que pertencem ao reino das trevas. Se você acompanhar um pouco dos noticiários, você vai ver que eu não estou exagerando. Hoje em dia existem crianças de 9, 8 anos, traficantes, ladrões, crianças prostituindo-se, crianças matando, crianças morrendo. É triste você constatar que a infância parece estar sendo roubada pelo ladrão das nossas almas. E nós, como igreja, irmãos, nós precisamos sim, nós temos a responsabilidade de fazermos algo para que as nossas crianças não sejam atacadas, atingidas pelos alvos do inimigo. Mas muito mais, a gente quando fala nós temos a responsabilidade, nós temos um compromisso com a obra de Deus, automaticamente a nossa mente ela começa a pensar nas favelas, na África, nas regiões onde há muita prostituição. Automaticamente quando a gente fala em fazer a obra de Deus, a gente começa a pensar nas outras crianças. E nós precisamos sim fazer pelas outras, mas primeiro pelas nossas crianças. A responsabilidade primária é para com os nossos filhos e depois com os outros também. A Bíblia diz que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. E a Bíblia diz que eles são flechas na mão do valente. Quando a Bíblia diz que os filhos são flechas, ela nos dá a entender que ele vai na direção que nós arremessarmos. Você já viu uma flecha sair da mão do atirador e parar um pouquinho para pensar para onde que ela vai? A flecha não pensa, né? Mas se ele arremessa para cá, ela vai para cá. A flecha ela vai na direção onde o atirador arremessou. Assim são os nossos filhos. E isso começa desde cedo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a direção correta. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos que existe uma guerra travada contra a alma deles. Nós precisamos deixá-los bem alerta que o diabo, ele não é um monstrinho como do game, que você pode dar um tirinho e ele some. O diabo, ele não pode ser deletado. O diabo é real. Nós não vamos assustar as crianças. Eu estou falando de crianças maiores. Aos pequenos, você começa a ensinar somente coisas boas. Mas aos maiores, que já começam a ter a consciência despertada, nós precisamos sim alertá-los e prepará-los para uma batalha espiritual que se trava todos os dias, o dia todo. Eu tenho dito isso lá em cima para as crianças. Quando você acorda, você não põe uma roupa para ir para a escola? Você vai pelado para a escola? Eles estão risada, né? Não. Se eu acordo, eu tenho que pôr uma roupa para ir para a escola. E eu falo, e o bombeiro? O bombeiro põe um bermudão e uma camisetinha e vai para o serviço? Não, tia. E o policial? Ele põe uma sunga e uma regata e vai para a delegacia para fazer o serviço dele? Não. Então, igualmente nós vestimos a roupa da escola, mas espiritualmente nós precisamos
nos revestir com a armadura de Cristo. E então nós começamos a ministrar as aulas. Então, pais e mães e todos vocês, porque essa guerra é de todos nós, dos filhos e dos pais também. Acontece que nós, quando somos bons soldados, quando aprendemos a pelejar e a nos vestir todos os dias com a armadura de Cristo, as crianças também vão aprender, porque elas aprendem muito mais observando e vendo do que ouvindo ou lendo. Então, se em casa elas nos virem revestidos com a armadura de Deus, certamente essas crianças também saberão ser bons soldados, bons guerreadores, bons lutadores que terão vitórias nesta vida que nós vivemos. Por isso, vamos conhecer um pouquinho as armas que Deus nos deu. O nosso inimigo, como eu disse, ele é muito forte, mas as armas que Deus nos deu são eficientes para esta batalha. E eu quero ser breve, nós vamos passar rapidamente. Vamos falar sobre o cinto da verdade. Quando Paulo escreveu esse texto, ele tomou por base a figura de um soldado romano, o que acontecia muito naquele tempo, do começo do cristianismo. Os soldados estavam às ruas, né? Então eles viam muito, era algo comum para eles, eles poderiam aprender com isso. Então Paulo começou a usar o estilo de armadura dos soldados romanos para ilustrar como é que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus. Então Paulo fala, em primeiro lugar, que o soldado ele usava o cinturão da verdade. O soldado romano ele usava uma peça larga em volta da cintura, larga e muito resistente. E essa peça, ela prendia, ela firmava, ela segurava todas as demais peças da sua armadura, com exceção, lógico, das externas, né? Sapato, capacete e escudo. Mas as peças do corpo, elas eram presas por esse cinturão, de forma que ele poderia movimentar-se na guerra, ele poderia movimentar-se com liberdade, sem medo de que as outras peças sairiam do lugar. O cinturão da verdade, irmãos, nós vestimos em primeiro lugar quando nós conhecemos a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então é essencial que nós conheçamos a verdade, porque o diabo ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e que toda mentira procede do diabo. Toda mentira procede do diabo. E ele é astuto, ele vive mentindo, ele tenta nos fazer desistir com suas mentiras. Então nós precisamos conhecer a verdade. As verdades sagradas a respeito daquilo que Deus tem para nós. As verdades sagradas a respeito daquilo que Deus pensa de nós. As verdades sagradas a respeito daquilo que nós somos. Porque você já deve ter ouvido algumas vezes algumas mentiras do diabo no seu coração, que vem dizendo que você é fraca, que você é fraco, que você não passa de um inútil, que você não tem valor algum. Certamente você já ouviu algumas mentiras do tipo: você não vai conseguir nada nessa vida, você não vai chegar em lugar algum, ninguém te ama, ninguém te vê, ninguém está nem aí com você. Vai me dizer que não. Todos nós, alguma vez na vida, ouvimos. O problema é quando essas mentiras não são combatidas. E elas então atingem o nosso coração e começam a nos enfraquecer. Por isso nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos diariamente meditar naquilo que Deus pensa de nós. Naquilo que Jesus diz sobre eu e sobre você. Naquilo que Ele vê em nós. E não naquilo que o diabo mentiroso tenta nos fazer acreditar. Por isso, conheça essa verdade e faça com que seus filhos conheçam também essa verdade. Não pense que seu filho não ouve coisas ruins por aí. Não pense que nas escolas não ouvem palavras de rebaixamento. Não pense que muitas vezes eles não ouvem palavras de baixo calão. Ouvem sim. Ensine-os a combater essas coisas com a verdade. Filho, você é como a menina dos olhos de Deus. Filha, Jesus te amou tanto que
que deu a vida para que você esteja com Ele no céu eternamente. Minha filha, meu filho, você vale mais que o mundo inteiro. Jesus pensa isso de você, e não interessa se o teu colega pensa que você é feio, que você é narigudo, que você é cabeludo, que você é baixinho, que você é magro demais. Deus te acha mais lindo do que qualquer outra pessoa neste mundo. Coloque essa verdade, prepare os seus filhos com a verdade. Uma outra forma que nós também precisamos vestir o cinturão da verdade é vivendo em verdade, praticando a verdade, sendo verdadeiros. Quando nós vemos que o cinturão ele ajustava as outras peças, nós podemos entender que a verdade ela faz a integridade da nossa vida. As outras coisas dependem de nós andarmos e praticarmos a verdade. O cinto também segurava a espada. O cinto tinha um lugarzinho para a espada. A espada nós sabemos que é a palavra de Deus. Mas nós não podemos manejar a palavra da verdade se nós não formos praticantes da verdade. Para que essa palavra, para que essa espada possa estar ajustada em nós, em primeiro lugar, nós precisamos parar com toda espécie de mentira e sermos verdadeiros. O tempo todo o tempo. Então estaremos cingidos com o cinturão da verdade. Amém, irmãos? O segundo item é a couraça da justiça. A couraça da justiça que o soldado romano usava era uma espécie de colete que vinha do pescoço até a cintura, feito de placas de metal ajustadas umas às outras. Essa couraça, ela impedia que a espada atingisse o principal órgão que fica nessa região aqui. Fatal seria se uma flecha atingisse o coração do soldado. E a couraça da justiça existia exatamente para proteger o coração do soldado. O diabo ele vive rondando os nossos corações. Quando nós falamos em couraça da justiça, nós precisamos lembrar de um tribunal, onde há um juiz, onde há um acusador e onde há uma pessoa ali a ser julgada, condenada ou absolvida. E o trabalho do diabo é este: acusar a mim e a você dia após dia, de injustos, de pecadores e de não merecedores do reino de Deus. Acontece que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele se fez justiça por nós. E um dos milagres da salvação, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, muitos milagres acontecem na nossa vida. E um desses milagres se chama justificação. Quando nós aceitamos a Jesus, é como se todos os nossos pecados deixassem de existir. Eles não ficam nem arquivados. Nós estamos justos diante de Deus. E quando o acusador ele vem diante do juiz nos acusar, nós, como somos cobertos com a justiça de Deus, estamos livres da condenação. Aleluia. Somos justos. Acontece que, sendo justificados, é necessário também andar em justiça. E o que significa andar em justiça? Leia comigo Efésios capítulo 4, versículo 17 a 32. É um texto um pouquinho extenso, irmãos, mas nós vamos gastar um tempinho aqui, porque o apóstolo Paulo ele deixou muito claro como é que nós vestimos a couraça da justiça hoje, para que o nosso coração esteja protegido das flechas do Satanás. Diz assim, Efésios 4, 17 em diante: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo,
se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Olha como é que nós devemos andar agora. Pelo quê? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Só uma pausa. Se a sua palavra não vai beneficiar quem te ouve, não deve sair da sua boca, deve ficar guardada. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Andando desta forma, estaremos andando em justiça e tendo nosso coração protegido das setas malignas e sendo sempre protegidos por Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia fala de calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Para esta batalha espiritual, é necessário que os nossos pés estejam em boas condições. Um soldado, ele precisa ter os pés em muito boas condições, porque senão não dá, né? Não dá para correr, não dá para se firmar, se estiver escorregando, não dá. As sandálias dos soldados romanos, elas tinham taxas embaixo para que promovesse uma maior firmeza. Então eles poderiam ser firmes na batalha, constantes na batalha, sem estar deslizando de um lado para o outro, sem estar levando tombos na guerra. E se nós não queremos estar levando tombos o tempo todo, se nós não queremos estar levando rasteiras do nosso inimigo, para que ele fique rindo de nossas caras, nós precisamos ter nos nossos pés calçados, os calçados da preparação do Evangelho da paz. Mas o que significa isso? É uma frase tão longa, mas significa uma coisa simples. Significa você andar em cima dos passos de Jesus. Significa você dar cada passo da sua vida direcionado pelo Evangelho da paz. Significa que você, além de você seguir os passos de Jesus, as pegadas de Jesus e andar somente por onde Ele anda, você também se dispõe a mostrar esse caminho para as outras pessoas. A NTLH, ela diz assim: calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Os seus pés estão prontos para saírem a anunciar a boa notícia da paz? A Bíblia diz: quão formosos os pés dos que levam a palavra, daqueles que anunciam a salvação. Mais do que andarmos nas pegadas de Cristo, precisamos mostrar essas pegadas às outras pessoas, dar-lhes a direção correta. Assim estamos então calçados com os calçados da preparação do Evangelho da paz. Grande, né? Muito bem. Depois Paulo nos fala sobre o escudo da fé. O escudo que o soldado romano usava era uma peça muito grande, feita de madeira e coberta com um couro muito espesso.
uma peça grande mesmo, cerca de 1,20 m e 76, mais ou menos. Uma peça espessa com a qual ele se protegia o seu corpo. O escudo lhe dava dupla proteção, porque além da armadura do corpo, ele tinha o escudo para se defender. A fé, irmãos, é o que nos faz defender do que Paulo chama dos dardos inflamados do inimigo. Na época das batalhas dos romanos, os soldados inimigos, sabendo que o escudo era de madeira, eles pegavam as flechas e mergulhavam em um objeto inflamável, colocavam fogo e mandavam as flechas com fogo, porque ao atingir o escudo, então pegaria fogo e destruiria o escudo. Acontece que os romanos eles começaram então a revestir o escudo com um couro muito espesso e a mergulhar na água antes de ir para a batalha, aquele couro ficava encharcado de água. Então, quando a flecha atingia, ela não conseguia incendiar o escudo e não conseguiria atingir o coração daquele soldado. Paulo ele é muito claro quando ele diz que o escudo ele nos protege das setas inflamadas, das flechas incendiárias do inimigo. O inimigo ele vive lançando setinhas contra os nossos corações, flechinhas inflamadas, que parecem coisas mínimas, mas que se nós não estivermos com esse escudo e por acaso essa flecha nos atingir, este fogo pode nos incendiar. As flechas normalmente chegam até nós na forma de pensamentos duvidosos, do tipo, será que vale a pena mesmo seguir a Jesus? Será que vale a pena mesmo andar por esse caminho? Uma setinha, uma flechinha de nada. Se você não tiver com o escudo, ela te atinge e provoca um incêndio e te destrói. Será que eu sou mesmo chamado para alguma coisa? Será que eu tenho mesmo talento para alguma coisa? Será que vale mesmo a pena viver essa vida? Será que Deus me ama mesmo? Será que essas promessas são verdadeiras? Será que essa Bíblia é verdadeira? Será que tudo que está escrito aqui eu devo mesmo acreditar? Será que é verdade? Porque eu vejo outra pessoa que nem lê a Bíblia e está muito melhor do que eu. Sabe essas flechinhas? Às vezes um pensamento de desconfiança contra alguém. É uma desconfiança. Eu acho que aquela pessoa está com alguma coisa contra mim. Se você não tiver com o escudo da fé, essa flecha te atinge e esse pensamento vira um incêndio. E você começa a ver em todas as atitudes algo contra você. Você começa a ver em todas as palavras algo contra você. Por isso nós precisamos da fé. Porque o diabo ele vive a lançar contra nós flechinhas inflamáveis que tentam nos destruir. Ele vive a lançar dúvidas quanto ao caminho a seguir. Dúvidas quanto à promessa, dúvidas quanto ao céu. Céu. Será que esse negócio de céu existe? Isso não é coisa para boi dormir, não? Isso não é historinha. Será que foi mesmo Deus que criou o mundo? Porque hoje em dia já se provou tanto. O método científico tem conseguido provar tantas coisas. Será que eu posso acreditar nisso? Se você não tiver a fé, você vai ser incendiado por isso. E você perdeu a batalha. Mas se você tem a fé, você continua seguindo a Cristo. Você continua vencendo. Você continua lutando. Você continua crendo. A fé, irmãos, é aquilo que faz com que a gente haja, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. A fé nos faz agir de acordo com o que cremos e não com o que vemos. A fé nos faz atravessar os momentos difíceis, porque sabemos que lá na frente estará melhor. A fé nos faz suportar as provações, as dificuldades, as adversidades, porque sabemos e cremos que o nosso Deus é sim todo-poderoso, está conosco o tempo todo, nos fortalece, nos revigora, nos prepara, nos capacita, nos envia, nos usa para abençoar, nos usa para fazer dos nossos filhos soldados valentes do exército de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos da fé todos os dias. Depois da fé, nós também precisamos proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação.
Nós precisamos proteger a nossa cachola de pensamentos que não edificam. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, se tem alguma virtude, se tem algum valor. Ele diz: nisto pensai, e o Deus de paz guardará as vossas mentes e os vossos corações. Isso significa que se é injusto, se não tem valor, se não tem virtude, se não edifica, se não me fortalece, se não tem graça nenhuma, se não tem presença de Deus, se não tem algo a me acrescentar, eu não devo pensar. Você deve ter controle sobre a sua mente, senão você vai estar vulnerável nessa guerra. Se você começar a permitir que pensamentos destrutivos encontrem lugar na sua mente, você está vulnerável ao ataque do diabo, porque é aqui que ele começa a trabalhar. É na sua mente. É na sua mente. Eu ouvi um relato de um certo pastor que, ao deparar-se com um obreiro, diácono, era um diácono em questão, que afastou-se da igreja e seguiu a uma seita. E esse pastor foi lá visitá-lo e ele disse assim: meu querido, por que você fez isso? Ele falou assim: porque eu aceitei a Jesus e depois eu não fui ensinado de nada e por causa da necessidade eu fui promovido, né, a diácono, e depois eu comecei a ter que suprir as expectativas das pessoas. Mas depois eu comecei a ouvir no rádio um programa dessa seita e eu vi que essa pessoa tinha mais coisas a me ensinar. E então eu resolvi seguir essa seita. A cabeça vazia, ela não permanece em lugar nenhum. É por isso que, graças a Deus, nós na igreja, não louvando a nós de forma alguma, graças a Deus que nós aqui temos voltado ao ensino da palavra de Deus, aos pequenos, aos jovens, aos adultos, aos idosos. Não temos idosos aqui, né? São todos jovens. Graças a Deus, estamos bem. Mas é por isso, irmãos, que nós insistimos para que se estude a palavra de Deus. A sua mente, ela precisa ser controlada por Deus. Você precisa ter a mente renovada e conformada com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, com o pensamento deste mundo. Se você não enche a sua mente com a palavra de Deus, os seus pensamentos ficam vagando por aí e certamente acharão lugar em alguma outra coisa. E mais uma vez eu te digo, você estará vulnerável aos ataques do inimigo. Por isso, meus irmãos, vista-se com o capacete da salvação. Vista-se com pensamentos produtivos. Pense coisas boas. Nós temos que realmente rejeitar pensamentos que não nos enfraquecem. Todo pensamento ruim, ele vai acabar numa atitude ruim. Se você deixa que um pensamento comece a crescer na sua mente, talvez você é daquelas pessoas que não compartilha nada com ninguém, não fala nada, mas guarda tudo para você. Mas guarde só coisas boas. Se for pensamento ruim, se for pensamento de tristeza, de depressão, de qualquer coisa ruim, tira para fora da sua mente. Há um ditado que diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Pensamentos, eles surgem do nada. A gente começa a pensar tanta coisa. Quando nossos filhos demoram para voltar da escola, o que acontece? Já começa, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ai, Senhor, e começa, liga e vai. Pensamentos ruins, eles surgem do nada. Então, irmãos, e outros tipos de pensamentos, né, terríveis que começam a surgir em nossa mente, nós não podemos impedir que eles surjam, como nós não podemos impedir que os pássaros voem, mas nós podemos impedir que os pássaros façam um ninho sobre a nossa cabeça. Nós podemos impedir que esses pensamentos fiquem incrustados em nossa mente. Amém, irmãos? Assim estamos então protegidos com o capacete da salvação. Estamos todos protegidos e agora precisamos então de uma arma de ataque, que se chama espada do Espírito. Nós precisamos aprender a manejar bem essa espada.
E essa espada, ela é diferente daquela que o soldado usa, de aço, que ela é afiada, que precisa ser afiada, e que quanto mais você usa, a espada do soldado, quanto mais ele usava, mais ela perdia o fio, né? Ele, para outra guerra, ele teria que afiar novamente. Mas a nossa espada não. A nossa, quanto mais você usa, mais poderosa e eficaz ela fica. Quanto mais você usa, mais afiada e penetrante ela fica. Então use sem economia. Não economize essa espada. Ela não perde o fio, ela não perde o corte, ela não se desgasta com o tempo, ela não enferruja e ela tem o poder de penetrar nas profundezas da alma. Amém, irmãos? Feito isso, estando revestidos com toda a armadura de Deus e empunhados com a espada do Espírito, nós precisamos estar em constante oração e vigilância. Todo soldado que se preze, ele mantém contato com o seu comandante, né? Todo soldado que se preze, ele obedece às ordens do comandante. Ele não fica pensando se deve ou não deve obedecer, ele precisa saber o que o seu comandante quer. Assim nós na nossa batalha. É na oração que nós saberemos como agir. É na oração que nós ouvimos a direção que o nosso comandante está nos dando. É na oração que ele nos ensina qual é o próximo passo, qual é a estratégia para vencer essa batalha. Então precisamos nos revestir todos os dias e estarmos o tempo todo orando e vigiando para que esta batalha seja vencida por nós. Aleluia. Irmãos, parece uma coisa meio virtual, digamos assim. Parece uma coisa assim meio distante, mas não é. Essa guerra acontece todos os dias. Quando você acorda, pense nisso, vista a sua roupa e imediatamente lembre-se de vestir a armadura de Deus, para que você não seja pego de surpresa por aí, para que o diabo não te dê rasteirinhas por aí, para que nenhuma flechinha atinja o seu coração. E fazendo isso, ensine também o seu filho. Ensine o seu filho a andar em fé, a viver com fé, a andar em fé, a se proteger com a fé. Ensine seus filhos a falarem somente a verdade, custe o que custar. Às vezes a verdade custa uma vara, mas fale para ele, é melhor falar a verdade. Às vezes a verdade na escola, por exemplo, pode te colocar em maus lençóis, né? Mas fale a verdade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a nunca mentir, falar sempre a verdade. Nós precisamos ensiná-los a proteger o seu coração e a sua mente contra aquilo que o inimigo, às vezes usando a boca de outras pessoas, vem falar contra as vidas deles, tentando acabar com a sua autoestima, tentando fazê-los se sentir fracos, tentando fazê-los se sentir nada. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a serem valentes e saber que sempre encontrarão pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. Eles precisam saber. Nem todo tempo a vida vai ser fácil. Há momentos de trégua, mas a maioria das vezes é batalha. Nós ensinamos tantas coisas, né? Nós nos preocupamos tanto em ensinar música, teatro, artes, matemática, inglês, português, japonês, espanhol, chinês. A gente se preocupa, né? Trabalha, se esforça para dar aos nossos filhos ensinamentos para a vida. Isso é muito importante. Mas ensine-o a se preparar para a batalha real que nós travamos diariamente. Amém, irmãos? Ontem, quando eu disse para vocês que uma das principais batalhas que nós devemos estar engajados é a batalha para que não se perca a pureza do coração dos nossos filhos. E talvez alguém, eu tenho filhos pequenos, né? De 9 e 5 anos. E talvez alguém que tenha filhos já dos 30, 40, sei lá, não, mais, né? Vai dizer para mim assim: impossível, querida. Impossível que os filhos não percam a pureza do coração. Mas nós precisamos insistir nisso. É preciso manter, sim, o coração de criança. Quando a Bíblia fala em criança, ela está dizendo de alguém que reconhece que depende do Pai. A Bíblia está falando de alguém que sabe que por si próprio não caminha, depende do Pai.
Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos a manterem-se puros, limpos de coração, e mais do que isso, nós precisamos. Você se lembra que eu falei para você que esta batalha é pelas nossas almas, minha, sua, dos nossos filhos, e que os dois lados que guerreiam se chamam reino de Deus e reino das trevas. Agora, abra comigo a sua Bíblia em Mateus 18:3. Mateus 18:3. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos, e se nós não nos tornarmos como crianças, com o coração disposto como criança, de modo algum não entraremos no reino do céu. Quando a gente trabalha com crianças, a gente consegue